paz.
Amém. E pela permissão de Deus, nós estamos todos aqui, unidos diante do Senhor, para celebrar este momento maravilhoso que é o casamento do nosso irmão Daniel, juntamente com a nossa irmã Belice. Eu vou estar lendo um texto da palavra de Deus. Após isso, nós vamos fazer uma breve oração e vamos dar continuidade na cerimônia. O texto que eu quero ler está em Números, capítulo 6, a partir do versículo 24, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o seu rosto sobre ti e te dê paz. Esta é a bênção araônica que antecedeu a entrada da Bíblia, e tudo só pode ser possível com a bênção do Senhor. Nós sabemos que a bênção de Deus é o que enriquece e não acrescenta dores. Para que o gozo desse casal fosse completado, realmente tinha que ter a bênção do Senhor. Então eu gostaria agora, você que pode se colocar em pé, se coloque em pé, estenda as mãos aqui para frente. Estamos alegres, porque nós temos dúvida que a bênção do Senhor é sobre este casal, em nome de Jesus. Bem, oramos ao Senhor. Bondoso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te adoramos e te bendizemos, Senhor. Glorificamos o teu nome, porque tu és fiel, tu és tremendo, tu és poderoso, tu és glorioso, tu és o nosso Deus. Pai, o nosso gozo não será completo se a tua presença não estiver conosco nesta noite. Pedimos, Senhor Jesus, como o Senhor se fez presente em Caná da Galileia, Deus amado, Pai Santo, o mais importante daquele casamento foi a sua presença, porque a tua palavra não registra nem o nome, ó Pai querido, dos noivos que estavam se casando, mas diz que o Senhor foi convidado juntamente com a sua mãe e alguns dos seus discípulos para ir a um casamento, Senhor. Então nós convidamos o Senhor também a se fazer presente neste casamento, a se fazer presente nesta cerimônia, Senhor, que agora, Pai querido, Pai Santo, nós convidamos a tua presença e nós vamos dar sequência, porque sabemos que de fato a bênção do Senhor é sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Podemos tomar assento em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Aleluia. Estamos aqui reunidos na presença de Deus e destas testemunhas para celebrar diante do Todo-Poderoso o casamento do nosso irmão Daniel e da nossa irmã Belice. O casamento é um estado honroso estabelecido por Deus e santificado pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo nas bodas de Caná da Galileia. As Escrituras dizem que o casamento deve ser honroso por todos e que representa a união espiritual entre Cristo e a Igreja. O casamento deve ser contraído com reverência e no temor do Senhor, considerando-se os fins para os quais foi ordenado, isso é, para o companheirismo e apoio e consolo que os cônjuges devem proporcionar um ao outro enquanto viverem. O casamento foi ordenado para dar continuidade à sagrada instituição da família e para que os filhos, que são herança do Senhor, sejam criados em retidão e respeito. O casamento contribui também para o bem-estar da sociedade, para transmitir, mediante a boa ordem familiar, a pureza e a santidade e a verdade de geração em geração. Deus instituiu esta união a partir do primeiro casal humano no Jardim do Éden, para a felicidade de toda a humanidade. Desde então, o homem e a mulher têm se unido pelo casamento. Pode-se dizer que o casamento é um contrato legal de uma união espiritual. A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser honrado por todos, e assim aqueles que se casam decidem honrar esta união. O casamento foi instituído por Deus, o companheirismo, a amizade, estar junto. Isso foi que Deus de fato ele tem abençoado os seres humanos através do casamento. Nós sabemos que é através do casamento que nós damos continuidade
a nossa espécie como humanos, e também no lar, no casamento, é onde nós criamos os nossos filhos debaixo de muito amor e submissão ao Senhor Jesus. As pessoas têm um conceito muito equivocado, que dizem que cria os filhos para o mundo. Não, nós não criamos os filhos para o mundo, nós criamos os filhos para servir a Deus, nós criamos os filhos para ser homens de bem e mulheres de bem dentro da sociedade, porque o mundo cada dia está caminhando para a maldade, para a iniquidade, para tantas coisas erradas. Quando você olha para o mundo, você vê que infelizmente a família, infelizmente os valores que se agregam numa família estão de alguma forma indo embora. As pessoas estão cada vez mais descredibilizando a instituição chamada família, mas nós temos que resgatar os valores da família, porque a casa onde se tem um pai e uma mãe e um filho é o porto seguro de toda a família. As pessoas saem para trabalhar, saem para estudar, saem às vezes para fazer muitas coisas, mas é em casa que nós nos sentimos amados, nos sentimos confortáveis, aonde nós podemos abrir os nossos corações e falar as nossas necessidades e dificuldades, e entendemos que no meio da família nós somos acolhidos, nós somos apoiados, porque às vezes nós falhamos, porque todo ser humano está propício ao erro, propício à falha, e as pessoas lá fora vão julgar, vão criticar, mas no seio familiar sempre vai ter uma mão estendida, sempre vai ter um colo para você deitar e um ombro para você encostar na sua cabeça e para você chorar. E você que está aqui hoje, valorize a sua família. Eu tenho ensinado os irmãos que os filhos, eles são heranças de Deus, eles são bênção de Deus. Mas os filhos, eles crescem, casam e vão embora. Quem fica na casa é o cônjuge. Então o cônjuge precisa entender que os filhos fazem parte do processo do casamento, mas nem a mãe pode tomar partido pelos filhos, nem o pai pode tomar partido pelos filhos, porque os filhos vão ter a sua vida independente, e quem vai ficar em casa vai ser o homem e vai ser a mulher. E nós vemos que muitos casamentos têm se deteriorado porque há uma preocupação exacerbada com os filhos e se esquecem do cônjuge, e o cônjuge fica em segundo plano. É por isso que nós vemos muitos divórcios, muitas coisas acontecendo, porque nós temos que ter uma relação saudável. Precisamos entender que antes dos filhos vem o marido, antes dos filhos vem a esposa, antes dos filhos vem o Senhor. Quando nós entendemos isso, todo casamento é equilibrado e é saudável, porque os filhos vão embora. Eu até brinco com os irmãos aqui, eu falo, seu filho, ele não é nada, você vai pagar para ele um curso na faculdade, você vai fazer ele se profissionalizar, se capacitar, ele vai ganhar dinheiro, ele vai se capacitar, o primeiro salário bom que ele ganhar, ele vai comprar uma dona, arrumar uma novinha e acabou você. Vai te esquecer, é isso que acontece, vai te esquecer. Então, valorize o seu marido, valorize a sua esposa, porque o homem e a mulher são bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Continuando aqui, Daniel e nossa querida Benice, vocês vieram até mim, ministro de Cristo, para se unirem diante de Deus pelos santos lados do matrimônio. É este um passo sério e festivo, quando um assume perante o outro o compromisso de enfrentar todas as circunstâncias da vida que se apresentarem, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, e de compartilhar tudo o que a vida dá e tudo o que ela tira, mantendo a fidelidade mútua como esposo e esposa, conforme foi ordenado por Deus, até que a morte os separe. Ouça a palavra de Deus que está escrito para a instrução da sua iluminação e da sua caminhada. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu vou ler algumas referências bíblicas. A Bíblia diz assim: marido, Daniel, ame cada dia a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo.
Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vós também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito e com reverência. Do mesmo modo, vós maridos, sejais sábios no convívio com as vossas mulheres, tratando-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça e da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Nós homens, nós temos que amar as nossas esposas. Esse trecho bíblico, ele é um trecho bíblico muito importante. Como nós vamos cuidar do nosso corpo, alimentar o nosso corpo, entendendo que a mulher faz parte de nós. Nós vamos, de alguma forma, agredir as nossas mulheres. Não estou falando só fisicamente, porque tem homem às vezes que agride a mulher verbalmente, menospreza. A mulher, Deus te deu para você cuidar, para você amar. Porque com o passar dos anos, querido, o companheirismo, a amizade do casal vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais intensa. Só de você pensar uma coisa, os dois começam a pensar a mesma coisa junto. Quando você vai falar, você não terminou a frase, a sua mulher termina. Isso é maravilhoso, porque de fato vocês dois se tornam um. Então você, homem, ame a sua esposa. Talvez você está olhando para ela hoje, ela já te deu 3, 2 ou um filho, e não é mais aquela menininha, aquela garotinha que você se casou, não é mais fisicamente, mas ela é a mesma pessoa. Tem que ser amada com a mesma intensidade, cuidada com a mesma intensidade que você cuidava antes. Cuide da sua esposa, valorize a sua esposa, ame a sua esposa. A Bíblia diz que quem tem uma mulher tem uma coisa boa, querido. E o valor de uma mulher sábia excede aos rubins. Então, Daniel, ame essa mulher, se dedique para ela, porque é isso que importa. É o homem entender que ele é um com a sua mulher, e ele tem que amar, tem que cuidar, tem que dar o dinheiro sim para fazer a unha de gel, para colocar os cílios, viu? Para fazer a chapinha, ela quebrou a chapinha, compra uma mais nova, cuida da sua esposa. Porque Deus, ele vai dar um rejuvenescimento para sua esposa, igual deu para Sara. Sara tinha quase 100 anos e Abraão via ela como princesa, que até o nome dela mudou por princesa. Imagina a paixão que ele tinha, que ela com quase 100 anos deu filho. Não que eu quero que você tenha filho na sua velhice, não é isso, mas que você venha amar a sua esposa, que Deus te dê a mesma unção de Abraão, que você, quanto mais de idade você ficar, mais você vem amar a sua esposa, em o nome do Senhor Jesus, porque a sua esposa, ela é o seu porto seguro. A sua esposa, ela se torna uma adjuntora, uma ajudadora idônea, conforme diz a palavra de Deus. E é muito bom ter mulher, queridos. Confesso a vocês que eu não sei o que seria da minha vida sem minha esposa. Não sei onde está nada em casa. Ela fala, está na gaveta, eu vou na gaveta, abro, reabro, arranco tudo e não vejo nada. Ela abre a gaveta e ainda esfrega na minha cara, estava aqui, ó. Porque essa é a função da mulher, ajudar o homem. Que às vezes a visão do homem, ela é diferente da mulher. A mulher sabe onde está todas as coisas. Às vezes ela acha até dinheiro na sua calça que você até esqueceu lá quando vai lavar. E essa é a bênção de ser mulher, que a mulher cuida do homem. Do mesmo modo, vós mulheres, sujeitai cada um ao seu marido como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo daquele que é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres também estejam sujeitas aos seus maridos. Do mesmo modo, mulheres, sujeitai cada um ao seu marido, a fim de que, se eles não obedecem à fé, pela palavra sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento da mulher, observando a conduta honesta e piedosa de vocês. Nos dias atuais é difícil uma mulher moderna ela entender o termo submissão,
parece que é uma palavra pejorativa, onde a mulher parece que ela fica em segundo plano. Não é isso que a Bíblia quer dizer. A palavra é clara: sub, você está debaixo de uma missão. O homem, como provedor, como cuidador da casa, ele pode permitir a mulher trabalhar, a mulher estudar, a mulher até ganhar mais do que ele. Não tem problema nenhum, está tudo certo, né? Porque as mulheres gostam mais de estudar do que os homens. Mas o homem tem que dar uma missão para a família, ele tem que dar uma direção, ele tem que saber para onde a família está indo. Vou dar um exemplo: casaram-se e pagam aluguel. Esse homem tem que dar uma direção para a família, chegar os filhos que já trabalham e falar: nós vamos comprar um terreno, vamos sair do aluguel, estipular uma data. E essa mulher vai estar submissa à missão do homem. É toda a família trabalhando para conquistar a sua casa. E assim sucessivamente dentro de uma família. Agora, um homem que não tem uma missão, a mulher atropela ele. Por quê? Um homem sem missão, ele é um cabeção. E todo homem cabeção, a mulher atropela ele. Todo homem cabeção, a mulher atropela ele. A mulher sai para fora, trabalha tudo. Daqui a pouco a mulher dirige, tem carro, tem casa, tem um monte de coisa. E o homem fica para trás. Aí o que acontece? O homem às vezes vai ficar em casa cuidando das crianças, varrendo, limpando. Era isso que Deus queria para o homem? Não. Porque ele não deu uma missão. A mulher pode ser, querido, muito melhor do que o homem, mas o homem tem que dar direção para a família. O homem tem que dar uma missão para a família. O homem tem que pegar a família e falar: nós estamos caminhando por esse lado que nós vamos avançar e nós vamos conquistar. E nós vemos hoje, infelizmente, que muitos homens têm perdido a direção. Então, mulher, submissão é você estar submissa a uma missão que Deus colocou através do seu esposo na sua família. Nós, como cristãos, como evangélicos, nós cremos que a família é uma instituição divina e que o homem, ele é o sacerdote da casa. Quem que é ser sacerdote? É aquele que leva a família até a presença de Deus. É aquele que tem a visão, que dá a direção para a família. O homem, ele é o sacerdote porque ele cobre a mulher cobre os filhos em oração e dá um destino para esse filho, dá um destino para essa mulher. Ele ensina o caminho do Senhor, ensina as escrituras, ora com eles em casa e sempre dá uma missão. Porque sem missão, infelizmente, a mulher ela vai ficar sem direção. É por isso que nós vemos muitos casamentos se acabando, porque infelizmente não há direcionamento do homem dentro de casa. Deus confiou ao homem esta tarefa. O primeiro casal falhou porque o homem, de vez repreender a mulher quando comeu o fruto proibido do jardim do Éden, ele foi comer também e depois colocou a culpa na mulher. Quantas pessoas hoje estão passando dificuldade no seu relacionamento e está colocando a culpa na mulher, mas não atribui a culpa para si e fala: não, a culpa é minha, porque esse casamento faz parte da minha aliança com Deus. Eu vou honrar essa aliança, eu vou fazer por onde as coisas vão melhorar, porque eu vou fazer as coisas acontecer. Esse é o papel do homem. Mas quando o homem deixa a responsabilidade no ombro da mulher e culpa a mulher, essa família, infelizmente, ela tende a não dar certo. Mas mesmo o homem errando, mas ele fala: vou assumir a rédea, vou mostrar que agora eu tenho uma missão, eu tenho uma visão para essa família, as coisas mudam. Então, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, amem os seus maridos, profetiza a bênção na vida dos seus maridos. Nós fazemos muito casamento nessa igreja, eu louvo a Deus por isso. E às vezes as mulheres vêm primeiro para a igreja antes do marido. E às vezes o marido chega em casa bêbado, e eu falo para elas assim: não brigue com o seu marido, porque ele chegou bêbado. Profetiza na vida dele. Quando ele chegar em casa bêbado, caindo, você fala assim para ele: amor, ontem você foi numa vigília que você chegou carregado aqui, hein? Estava cheio de unção. E ele vai falar: você está louca, mulher? Eu estava tomando cachaça. Não, você estava embriagado no Espírito Santo, você não conseguia nem andar. Profetiza na vida dele, porque vai acontecer, vai chegar um dia que ele vai ser arrebatado, vai ter que ser carregado nos braços para a sua casa. Abra sua boca e profetiza. E não faz essas coisas não, empurra o homem para o meio da prancha, para ele nadar no meio dos tubarão. Não assume não. Está caindo a lâmpada lá, deixa cair. Quando cair, quebrar, fala: eu falei para você colocar, você não colocou. Porque tem muita mulher pegando a escada e trocando a lâmpada. Isso é a função do homem. Amém, queridos? Todo casamento Deus dá uma palavra diferente, porque Deus sabe a necessidade das pessoas. Aqui é um casamento que está ajustado, mas se o casamento está desajustado, eu creio que Deus ele pode ajustar nessa noite em nome de Jesus. Que você venha voltar os olhos para sua esposa. Esposa, volte os olhos para o seu marido. Não é porque ele está mais barrigudinho agora, às vezes está faltando alguns dentes, está bem careca.
Mas ele é aquele mesmo pãozinho que você viu há 20, 30 anos atrás, não mudou nada. Você colocar o RG dele, bater lá, vai ser a mesma pessoa. Colocar ali a digital dele, vai ser o mesmo homem. Ele não mudou, foi os seus olhos que cansaram de ver ele. Deixa Deus restaurar a sua visão nessa noite em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Daniel, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber a Benícia como sua legítima esposa para viver com ela conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento, prometendo amá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, e de ser fiel enquanto ambos viverem. Vou passar o microfone, você vai falar assim bem alto. Sim, prometo. Sim, prometo. Aleluia. Benícia, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Daniel como seu legítimo esposo para viver com ele conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, honrá-lo, consolá-lo, protegê-lo na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e de ser fiel enquanto ambos viverem? Sim. Prometo. Prometo. Tem testemunho aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Me sinto tão amada e supera o coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor, com uma brisa da manhã simples e chegou, uma ótica perfeita de amor, uma fonte sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. No lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade no bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo bem. Amada simplesmente pelo que é, ontem namorada, noiva, agora tua mulher. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor, com uma brisa da manhã, assim você chegou, uma ótica perfeita de amor, uma noite sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor, e no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade no bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém. Amada simplesmente pelo que é, ontem namorada, noiva, e agora sua mulher. Vamos nos molhar na chuva do Senhor, alimentar com bênção o nosso amor, fazer valer a pena tudo que a gente conquistou. Vamos juntos fazer um culto de agradecimento a Deus, quando mais precisei você apareceu, o presente e o remetente era assim tão amado, isso faz bem. Como um pai, você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor. No lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é minha tempestade do bem, trazendo
Gostaria de chamar minha esposa aqui ao meu lado. Daniel e Belice. Um dos símbolos tradicionais como testemunho do compromisso que vocês assumem é a aliança. Amém? Se não repetir o que eu vou falar agora, fala assim: usando esta aliança como símbolo da nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu, e a minha vida a sua. Pode colocar a aliança. Sair na foto bem lindão. Usando esta aliança como símbolo de nossa união, eu me caso com você, unindo meu coração ao seu, e a minha vida a sua. Pode colocar a aliança dele, força e tá ungida. Amém. Olhem para mim agora aqui. Louvado seja Deus. Que essas alianças sejam o símbolo da mutualidade da fé, do afeto e da fidelidade que sentem um pelos outros. A lembrança dessa sagrada celebração e dos santos vínculos conjugais pelos quais unem por meio do santo matrimônio até que a morte os separe. Visto que Daniel e Belice consiste em se unir no santo laço do matrimônio diante das autoridades civis, diante de Deus e desta testemunha, havendo dado seu empenho, sua palavra de fé um ao outro, eu vos declaro agora, marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Estão casados em o nome de Jesus. Deus eterno, Criador e Consolador do gênero humano, doador de toda a graça espiritual, autor da vida eterna, abençoe este homem e esta mulher, para que vivam sempre em paz e em amor, conforme os santos mandamentos. Ajude-os sempre a cumprir e a guardar os votos e as promessas que fizeram neste dia memorável. Que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo os abençoe, os guarde e os mantenha firme. Que o Senhor, na sua misericórdia, volte o seu rosto sobre vós e lhe dê a paz e encha do seu santo amor e graça, para que vivam neste mundo com temor e para que no mundo que vir, desfrute da vida celestial e da vida eterna. Amém. Agora eu vou liberar a bênção sacerdotal sobre o casal. Amado Deus e Pai, diante do Senhor, ó Deus querido, dos anjos e desta testemunha, nós abençoamos, ó Pai querido, com a bênção, ó Pai amado, sacerdotal sobre a vida do nosso irmão Daniel e da nossa irmã Belice, Senhor. Meu Deus amado, ó Pai querido, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida deste casal, a bênção de Jeová Jireh, o Deus que provê, meu Deus amado, tudo e todas as coisas na vida deste casal, a bênção, meu Deus amado, de Jeová Rafá, o Deus que cura, Deus querido, sobre a vida deste casal, a bênção, ó Deus querido, de Jeová Shalom, o Deus, ó Pai amado, que é a paz, ó Pai querido, no meio, ó Deus amado, deste casal, Senhor, a bênção de Jeová Tissidikeno, o Deus que é o justo juiz na vida, ó Pai amado, deste casal, a vida de Jeová, meu Deus amado, El Shaddai, o Deus que é todo poderoso, a vida de Jeová Shammah, o Deus que é sempre presente, ó Pai querido, a vida de Jeová, meu Deus amado, Nissim, meu Deus querido, que é, ó Pai amado, a nossa bandeira, e a bênção, Senhor, de Jeová Sabaote, que é o Deus, ó Pai querido, que é o Senhor da guerra, ó Pai amado, Pai querido, através dos nomes redentor do Senhor, nós abençoamos este casal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que toda sorte de bênção seja sobre a vida
vida deles. Abra o céu, Senhor, sem medida, que dia após dia, Pai amado, haja bênção, graça e favor do Senhor, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus pela vida do casal? Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansar.
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame.